Queridos amigos, quero desejar um sábado muito feliz ao Auditório Novo Tempo e também a todos aqueles que nos escutam pela Rádio RCS. Que esta mensagem seja para a honra e glória de Deus e também para o nosso crescimento espiritual. Vivemos hoje numa era frenética. Tudo muda de uma forma incrível. A ciência tem feito descobertas fantásticas a cada momento. Descobertas que têm sido grandes inovações a muitos níveis. Ao nível da comunicação, por exemplo. A forma como evoluiu a comunicação é inacreditável. Há muito tempo atrás, os sinais de fumo eram um meio de excelência de comunicação de longa distância. As mensagens podiam ser reenviadas a mais de 770 km de distância. A forma como a comunicação foi evoluindo até aos dias de hoje, com os SMS, MMS, os messengers, e-mails, WhatsApps, com estes meios tecnológicos à nossa disposição, podemos fazer hoje uma atividade em minutos que há 50 anos atrás demoraria dias ou mesmo meses. Quando Alexandre Bell demonstrou a primeira patente do telefone em 1876, alguém lhe disse: "Esta é uma invenção extraordinária, mas quem vai querer usar isso?" Hoje, para muitos é difícil imaginar a vida sem telefone ou sem o telemóvel. Ao nível dos transportes, por exemplo, hoje podemos ir de Lisboa ao Porto, que são aproximadamente 300 km, em cerca de 50 minutos com um avião. Há 150 anos atrás, esta viagem demoraria cerca de 7 dias a ser feita. E nesta área de inovações, eu gostaria de falar-vos de dois meios de transporte. O primeiro, o automóvel, e depois o avião. O primeiro automóvel a vir para Portugal foi no dia 11 de outubro de 1895, portanto há 126 anos. Era um automóvel de marca Pagnard de Lavasseur, foi trazido de França para Portugal pelo Conde Jorge de Avilés, e este carro circulava a uma velocidade magnífica de 15 km por hora. Na primeira viagem que realizou em Portugal, algo insólito aconteceu. Ele teve o seu primeiro acidente quando o condutor não conseguiu evitar um choque com um burro. Hoje, existem automóveis a passar a barreira dos 400 km por hora. Que diferença! O avião, ainda com uma evolução mais notável. Os irmãos Wright fizeram o seu primeiro voo em 1903 a uma velocidade de 11 km por hora, a 3 metros acima do solo. Hoje, aviões podem circular a uma altura superior a 15 km e o avião mais rápido ultrapassou a velocidade dos 7.000 km por hora. Que contraste! Que mudança tecnológica! E que dizer na área da medicina, na área dos eletrodomésticos, por exemplo, com máquinas para tudo, máquinas de lavar, de secar, passar, cortar, etc. Na área dos computadores, a própria internet, que é uma invenção sem precedentes. Na realidade, houve uma enorme evolução na tecnologia ao longo dos tempos. E estas inovações, meus queridos, foram pensadas para facilitar a vida do ser humano. Foram executadas com o objetivo de poupar tempo àqueles que a usam. Mas parece que é justamente o contrário. Um dos maiores problemas que a sociedade moderna enfrenta hoje é a falta de tempo. Ou melhor, a forma como vive o seu tempo. O ser humano não pode manejar o tempo, porque um dia continuará a ser sempre um período de 24 horas. Mas o homem pode aprender a manejar-se a si próprio, em função do tempo que possui. O problema e a solução residem então não no tempo, mas no ser humano. É a forma como gerimos o nosso tempo que faz a diferença. Por isso, meus amigos, algo tem que mudar nas nossas vidas. Temos de deixar de ser escravos do tempo para vivermos uma vida com maior qualidade. O homem natural deste século guia-se por aquilo que é urgente e descura muitas vezes aquilo que é importante. Sabem que nem sempre o que é urgente é o mais importante. E muitas vezes nós vivemos aquilo que é urgente, aquilo que nós queremos fazer agora e esquecemos-nos de fazer realmente o que é importante. E desta escolha surgem muitas tragédias. Por outro lado, o homem espiritual, ele guia-se por aquilo que é essencial do ponto de vista divino. Ou seja, o mais importante para o homem espiritual é aquilo que Deus diz ser fundamental. Isto é, a busca de uma vida espiritual ativa, a transformação do caráter semelhante ao de Cristo e a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E no contexto da busca daquilo que é essencial, eu gostaria de ver convosco um episódio muito conhecido. Duas irmãs
que tiveram atitudes diferentes. Duas irmãs que amavam o Mestre. Duas irmãs que eram amadas pelo Mestre, mas que tiveram duas posturas bem diferentes. As irmãs, Marta e Maria, elas tiveram atitudes diferentes face à presença de Jesus. E nós vamos ler em Lucas, no capítulo 10, verso 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Neste texto de Lucas 10, 38 a 42, vemos aqui duas irmãs. Marta tinha muitas características boas e importantes. Era organizada, era metódica, gostava de receber bem as pessoas, portanto era boa anfitriã e era trabalhadora. Mas Marta estava ocupada e atarefada com muitas coisas. Estava tão focada nos afazeres da sua vida e na preparação física da sua casa para receber o Mestre, que se esqueceu do que é mais importante. Estar aos pés de Cristo para ouvir a palavra da vida. Estar aos pés de Cristo para ter uma comunhão com Cristo. Jesus estava a passar pela sua casa e Marta estava a perder uma oportunidade excelente para ouvir as palavras do céu. Será que seria mau ela estar a trabalhar anficadamente para Jesus se sentir bem na sua casa? Seria mau ela dar uma boa refeição a Jesus e aos seus discípulos? Certamente que não. Mas não era o essencial. O fundamental era ela ter comunhão com Jesus naquele momento, receber a vida que ele queria transmitir. E é por isso que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe devia ser tirada. Maria fez a escolha acertada. Quer dizer que mesmo fazendo coisas boas, podemos estar a descurar o que é mais importante. Nós descuramos o mais importante quando dedicamos o nosso precioso tempo ao que pensamos ser o mais urgente. O nosso trabalho, os nossos bens, os nossos prazeres. No nosso século e dentro das igrejas cristãs temos muitas Martas. Martas atarefadas com muitas coisas na vida, mas que descuram o mais importante. Não digo que não seja bom termos as mãos de Marta na ajuda ao próximo, mas devemos ter o coração de Maria, cuja prioridade estava no seu relacionamento com Jesus e na busca por ter uma comunhão mais forte com Deus. E é claro, meus queridos amigos, que isso irá refletir-se na nossa vida diária. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, maior será a nossa entrega e o nosso compromisso. Maior será o nosso compromisso com a causa do nosso Mestre. O nosso coração vai se envolvendo mais e mais com o nosso Deus, mais e mais com a Igreja, mais e mais com o serviço cristão. E é por isso que devemos deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, para que Deus nos ajude a ver claramente as nossas necessidades. Meus queridos, vemos hoje pessoas nas igrejas com muitos dons e talentos, mas que nada fazem pela causa do Mestre, porque não têm tempo para Deus. Não têm tempo para as atividades espirituais, não têm tempo para ir à igreja, não têm tempo para colocar os seus dons em prática, não têm tempo para a missão. E eu pergunto, que adianta sermos muito dotados se não temos disponibilidade para Deus? Se não temos tempo para Deus? Se não temos tempo para nos dedicar à missão de Deus? Se não temos tempo para servir e colocar os nossos dons em prática? É neste contexto que Jesus vai fazer um apelo a todos nós. E são palavras de Cristo, não são minhas. Em Mateus 6,33, Jesus diz, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Buscar o reino de Deus deve ser a nossa primeira intenção. E tudo o que precisamos ser-nos-á dado pelo Senhor. Isto é uma promessa e é uma certeza que Deus nos dá, de que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, aquelas que nós necessitamos para a vida, da nossa vida do dia a dia, nos serão dadas pelo Senhor.
Um outro texto, que é ainda mais comprometedor e sintomático do nosso relacionamento com Cristo, está em Mateus 6, um pouco mais atrás, Mateus 6, 19 e 21. É só andar um pouquinho mais atrás e lemos Mateus 6, 19 e 21, em que Jesus diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que palavras profundas de Jesus. Onde está o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Eu penso que nós não damos o devido valor a estes apelos de Jesus. Estas mensagens estão escritas. Muitas vezes nós, seres humanos, fazemos desta terra o nosso céu, pois buscamos viver aqui e agora como se não existisse mais nada para além disto. Queridos amigos, todos somos muito bons na teoria. Na teoria nós sabemos estes textos. O ser humano é muito bom na teoria, somos bons nos conceitos, somos bons nas doutrinas. Mas no cristianismo, a prática é muito importante. O próprio Jesus afirmou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos e chuvas e a casa não caiu porque estava firmada na rocha. Estes apelos de Jesus são profundos, meus queridos amigos. Nós já os lemos tantas vezes, já os sabemos de cor, sabemos toda a teoria, que isto muitas vezes passa-nos despercebidos. Mas é muito importante estes apelos de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ajuntai tesouros no céu e não na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O nosso coração está aqui ou o nosso coração está no reino dos céus? Qual é a prioridade da nossa vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida? Temos buscado este reino em primeiro lugar? Temos buscado o reino dos céus? Ou colocar o nosso tesouro nos céus? Ou por outra, temos esbanjado o nosso tempo buscando tesouros na terra, onde a ferrugem consome? Se aquilo que eu faço na minha vida diária não me permite dedicar mais tempo a Deus, no sentido de um dia estar com Ele no lar eterno, por exemplo, se eu falto à igreja para satisfazer as minhas finanças, se eu falto à igreja para satisfazer os meus prazeres, se eu deixo de orar, se eu deixo de estudar a palavra de Deus, se deixo de ter comunhão com o meu Senhor, então eu devia refletir seriamente na minha condição espiritual e ter coragem de fazer mudanças necessárias. Mudanças essas que me vão colocar num rumo certo, no rumo que Deus quer. Claro que isto só é possível com a ajuda de Deus. É verdade. Mas são necessárias mudanças na minha vida para que eu possa colocar a minha vida em sintonia com os princípios bíblicos. E qual é os princípios bíblicos que aqui falámos? Primeiro, dar prioridade a Cristo, não andar fatigada com tantas coisas, não perder o nosso tempo em coisas que são fúteis, em detrimento das coisas que são verdadeiramente importantes, ajuntar tesouros no céu e não na terra e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isto tudo é importante, meus queridos amigos. E nós temos que refletir seriamente nestas palavras de Jesus e na nossa própria vida. Hoje é o dia de fazermos uma reflexão pessoal. Hoje é o dia de nós refletirmos verdadeiramente na nossa vida, seriamente, para saber realmente aquilo que eu preciso mudar. Quais são as minhas necessidades? Isso com a ajuda de Deus e com a direção e orientação do Espírito Santo. Gostaria de falar-vos de um personagem bíblico que teve esta coragem de colocar a sua vida em sintonia com Deus. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 9, versos 1 a 6, falar de Saulo, que tornou-se o grande apóstolo Paulo. Ora, este texto de Atos 9, 1 a 6 diz-nos o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns que fossem do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo na estrada, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer.
Atos 9, 1 a 6. Saulo vivia na tradição dos seus pais. Era zeloso nessa tradição. Era um perseguidor da igreja cristã. Mas quando Jesus o chamou naquela estrada, ele só tinha duas opções, meus queridos amigos. Ou continuar na tradição dos seus pais e continuar a perseguir a igreja cristã, era uma opção, ou tomar a decisão de aceitar a nova verdade que agora recebia de Jesus, com todas as consequências que isso iria acarretar sobre si. Mas uma coisa que nós vemos no texto é que Saulo não vacilou na sua decisão. Aceitou prontamente o chamado de Jesus. Perguntou-lhe quem ele era. Jesus respondeu e ele disse: o que é que és de mim, Senhor? O que é que és que eu faça? O que é que eu posso fazer para te agradar, Senhor? Reparem, Saulo tinha duas opções. A opção de continuar na tradição dos seus pais ou afastar-se da tradição dos seus pais, porque agora recebia uma nova verdade vinda de Jesus e aceitar essa nova verdade, mesmo que isso custasse e acarretasse para si dificuldades. Foi o que aconteceu. Acarretou dificuldades para si, mas Saulo não vacilou um segundo na sua opção. Ele escolheu rejeitar a tradição dos pais para seguir Jesus Cristo. E hoje também muitos seguem a tradição, mas o importante é fazer aquilo que Deus nos pede, é aceitar esta nova verdade que o Senhor nos dá e viver uma experiência religiosa, uma experiência de fé com Jesus Cristo, buscando o seu reino em primeiro lugar e colocando a sua vida em sintonia com a vontade de Deus. Faço uma pergunta. O que é que fez com que Saulo trocasse o conforto daquilo que tinha pela incerteza daquilo que não conhecia? A resposta é Jesus. Este nome tem poder. Este nome bendito fez a diferença na vida de Saulo, porque quando ele aceitou Jesus no seu coração, ele tornou-se Paulo, o grande apóstolo. Tanto mais que ele escreveu mais tarde o seguinte: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, na minha vida. Ele vai dizer em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Reparem na mudança estrutural da sua mente. Antes ele perseguia aqueles que eram do caminho, aqueles que eram cristãos. Mas quando ele aceitou Jesus, ele disse: para mim o viver é Cristo. E ele vai mais longe e diz em Filipenses, no capítulo 3, verso 8, o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, desde que eu possa ganhar a Cristo. No fundo, o que Paulo está a dizer em Filipenses 3:8 é o seguinte: no fundo, posso dispensar tudo, desde que eu ganhe a Cristo. Tudo é dispensável, mas nunca Cristo. Este homem vivia para Deus, Jesus fez a diferença na sua vida. E Jesus deve fazer a diferença na minha vida e na tua vida, meu querido amigo. Jesus tem que fazer a diferença na nossa vida. E tal como Saulo, temos que aceitar prontamente o chamado do Senhor, recusando todas as coisas que nos afastam de Deus, todas as coisas que não são as prioridades da nossa vida, para nos colocarmos em sintonia com o céu, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando fazer a vontade de Deus, buscando um relacionamento mais concreto, mais maduro, mais completo com Cristo, mas também tornando ou pedindo a Deus que nos ajude a tornar o nosso caráter mais semelhante ao de Jesus. Isso é um trabalho que requer tempo. É um trabalho que requer relacionamento, relação. E por isso é muito importante que todo o tempo não seja esbanjado em coisas fúteis, mas que nós possamos viver realmente em função da nossa prioridade, que é Jesus Cristo. Não quer dizer que nós não vamos ter tempo para o resto, não vamos ter tempo para a família, não vamos ter tempo para os amigos, para trabalhar. Tudo nos será acrescentado, certamente, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o meu relacionamento, é o teu relacionamento com Jesus. E se tiveres que fazer alguma mudança hoje, para dar mais tempo a Cristo, para estudares mais a palavra de Deus, para orares mais, para ires mais à igreja, então deves fazer essa mudança. E tal como Saulo, fazer esta opção de escolher aquilo que Deus te pede.
temos vivido sem dar prioridade ao reino de Deus, então hoje é o dia de nós tomarmos decisões e mudanças para nos aproximarmos do ideal que Deus quer para nós. É um ideal concreto, é um ideal forte. Eu gostaria de contar-vos a história da águia. Provavelmente alguns o conhecem, mas certamente nem todos o conhecerão. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. A águia vive cerca de 70 anos. Porém, quando chega à idade de 40 anos, sensivelmente, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem agarrar as suas presas, das quais ela se alimenta. O bico, que era alongado e pontiagudo, torna-se curvo e as suas asas tornam-se pesadas em função da grossura das suas penas. As penas estão envelhecidas. Já se passaram 40 anos do dia em que pela primeira vez a águia voou no seu primeiro voo. Hoje, a experiente águia tem uma dificuldade muito grande em voar. E nessa situação a águia só tem duas opções. E isto ocorre com todas as águias. Primeira opção, voar para um alto penhasco e aí deixar-se morrer. É a opção 1 que a águia tem. Ou enfrentar um doloroso processo de mudança, de renovação, que irá durar 5 meses. Portanto, duas opções. Primeira, ir para um penhasco muito alto e ali deixar-se morrer, ou tomar uma segunda opção de uma renovação, de uma mudança da sua vida, que é difícil, que é dura, mas que é essencial. E essa renovação dura 5 meses. Este processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher num ninho que esteja próximo a uma parede, longe dos predadores. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo. Este é um processo doloroso. Ela tem que bater com o seu bico numa parede a ponto de o bico poder ser arrancado, sair, e ela agora espera nascer um novo bico. Este é um processo completamente doloroso, mas é com o novo bico que ela vai arrancar as suas unhas uma a uma. Unhas que são velhas, flexíveis, e agora ela, com o seu bico novo, forte, vai começar a arrancar as unhas uma a uma. Depois, ela espera que as unhas novas nasçam e terá que arrancar as penas velhas uma a uma. Tirá-las com as suas garras, agora novas e fortes. Ela começa a tirar as suas penas grossas uma a uma e espera que novas penas nasçam. Após 5 meses, a águia renovada sai para o famoso voo, certa da vitória para viver mais 30 anos. Meus queridos, semelhantemente à águia, na nossa vida temos de tomar uma decisão. Ou nos deixamos morrer nos nossos pecados, e essa nunca deve ser a nossa opção, ou então damos início a um processo de mudança e de renovação da nossa vida. É doloroso? Sim. É doloroso, mas é fundamental. E é doloroso porquê? Porque fazer mudanças na vida não é fácil. O ser humano tem vícios, o ser humano tem hábitos enraizados, o ser humano tem atividades preferidas que muitas vezes não são condizentes com a vontade de Deus. Mas, meus amigos, é essencial fazermos estas mudanças para a nossa salvação. É essencial nós fazermos mudanças para que um dia possamos estar num lar eterno com Deus. E temos que pedir a Deus coragem para tomarmos esse passo. Para fazermos estas mudanças é preciso coragem, tal como Saulo, é preciso força e é preciso claramente a sua ajuda para conseguirmos fazer estas mudanças. Fazer mudanças em prol do reino dos céus. Saulo era sincero, mas Saulo estava sinceramente enganado. Mas Saulo teve coragem para rejeitar tudo aquilo que tinha recebido dos seus pais, em detrimento da nova verdade, que agora para ele era inegável. Saulo abraçou-a com todas as suas forças. E nós sabemos que Saulo, de perseguidor, tornou-se perseguido, e sabemos também que ele morreu mártir. Queridos, podemos até ter uma vida aparentemente sólida, sobretudo do ponto de vista comportamental. Mas se nós não estamos em sintonia com Deus, precisamos mudar.
Este é um dos grandes problemas do mundo de hoje, incluindo o mundo cristão. Uma inversão de prioridades. O mundo cristão tem invertido as prioridades. Nós, provavelmente, temos invertido as nossas prioridades. Por vezes, até as nossas famílias se queixam da falta de tempo que passamos com elas pelo facto de estarmos a trabalhar dias e dias e horas sem fim. E muitas vezes nós ficamos tão imbuídos nos nossos afazeres diários que muitas vezes nos esquecemos de estudar a escola sabatina, nos esquecemos de estudar a Bíblia, nos esquecemos de orar, não temos tempo para isso. E depois, quando tentamos fazê-lo à noite, depois de tudo o que fizemos durante o dia, e vamos começar a pegar na nossa Bíblia para podermos estudar a Palavra de Deus, para podermos orar a Palavra de Deus, nós temos sono, estamos cansados e não conseguimos. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus que nos permita estar um dia no lar eterno, meus queridos irmãos, queridos amigos. Devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, de todas as nossas forças, tal como o texto de Jeremias 29:13 nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esta é a postura correta. Esta é a atitude certa. Não buscar ao Senhor com o coração dividido. Não buscar ao Senhor, como diz Elias, não é? Cocheando entre dois pensamentos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa não é a opção para nós. A opção é buscar a Deus e ao seu reino com o coração completo, tendo uma entrega total. Se tudo aquilo que eu faço hoje não me permite dar prioridade ao que é prioritário, eu devo refletir muito seriamente na minha vida espiritual. Nós devemos fazer da busca de Deus e do seu reino a nossa primeira escolha. Fazer de Jesus o nosso compromisso de vida. E tal como Paulo dizer, para mim o viver é Cristo. Esta é a postura essencial para o cristão no tempo presente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude a buscar as prioridades certas na tua vida e a fazer as mudanças necessárias, com coragem, com determinação, com fé, pedindo a Deus ajuda, com força, sem vacilar e de uma forma perseverante, mudanças necessárias para um dia estares com Ele no lar eterno. Um sábado muito feliz a todos e que o Senhor nos conduza, nos ajude na nossa caminhada cristã. Que o Senhor vos abençoe.